Fala, gente, tudo bem? Júlio Tamer aqui. Para quem me conhece sabe que eu trabalho com computação gráfica, com animação 3D há muitos anos, né, com audiovisual, e agora não podia ficar de fora também desse momento de mudança aí com a chegada de novas tecnologias, de inteligência artificial, enfim. Dito isso, lá no Instagram eu soltei um vídeo que eu montei, né, de um mascote, um avatar meu, nessa trend do boneco, né, do bonequinho na embalagem. E aí eu fiz algumas coisas um pouco diferentes ali, tanto na parte de criação quanto na animação também. E, como prometido lá no Instagram, eu tô montando esse vídeo aqui para mostrar o passo a passo para você. Então, vou mostrar ali as ferramentas que eu usei, o passo a passo, os prompts, ferramenta que eu usei para animar, né? Também como manter a consistência ali do personagem para cenas e por fim até a edição, tá bom? Então tem um passo a passo bem bacana, tem também um PDF que eu montei e vou disponibilizar para você para download, aí você consegue ter todos os prompts aí e executar o seu projeto, tá? E já aproveito também para pedir para você curtir esse vídeo, que eu acredito que vai te ajudar bastante, e seguir o canal, até porque eu estou trazendo alguns conteúdos envolvendo inteligência artificial para criativos, para quem trabalha com criação e audiovisual. Então fica bacana se você me acompanhar aí, tem muita coisa para a gente dividir. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo então. Compartilhar minha tela aqui com você. E a primeira ferramenta que eu utilizei, né, foi o ChatGPT. Então, mostrar para vocês aqui que tem algumas particularidades, algumas coisas diferentes. Primeira coisa é, eu queria que a imagem ela tivesse como fundo, né, que ela tivesse ali uma textura que envolvesse o local onde eu trabalho aqui, né, na nossa produtora, na nossa escola, que é a Mundo Arte. Então, o que eu fiz? Eu queria que realmente o fundo aqui da embalagem ele fosse tematizado aqui, né, não fosse só o personagem aqui, beleza? Então, o que eu fiz para isso acontecer? A primeira coisa foi o seguinte, eu trouxe aqui para dentro do ChatGPT, estou usando o 4O, né? Vim aqui e eu trouxe uma imagem aqui para dentro do ChatGPT, que é essa imagem aqui, ó, da nossa sala de aula, tá? E a primeira coisa que eu fiz foi usar esse prompt aqui, ó. Recria essa imagem em versão 3D Cartoon Disney Pixar com cores vibrantes. E ele gerou essa imagem estilizada da sala para mim. Já foi a primeira que gerou, eu já gostei e já vou utilizar ela na sequência aqui. Próximo passo qual é? Eu vou dizer aqui para o ChatGPT, ó, na conversa aqui, ó, eu coloquei um prompt para ele assim dizendo, perfeito, agora guarde na sua memória essa imagem como sendo fundo 01. Coloquei entre aspas, é necessário colocar entre aspas, tá? Porque ele vai salvar na memória dele com esse nome para a gente poder usar adiante, quando a gente quiser aplicar essa imagem na arte, tá bom? Foi justamente o que eu coloquei aqui, ó. Agora guarde na sua memória essa imagem como sendo fundo 01, pois usaremos ela adiante. Resposta, ó, perfeito, a imagem foi registrada como fundo 01 e está pronta para ser usada quando precisar, só me avisar. Show, primeira parte feita. Aí eu trouxe uma foto aqui minha, então peguei uma foto minha aqui, a gente tirou aqui no estúdio e o detalhe é o seguinte, que essa foto tem coisas importantes nela aqui. Então a vestimenta, né, eu tô com agasalho da Adidas, tem as características e eu tô segurando aqui um equipamento de filmagem com gimbal. E todos esses detalhes eu queria no meu boneco ali. Então eu trouxe essa imagem e coloquei um prompt. Esse prompt aqui está em inglês. Vocês viram que no início ali eu coloquei em português, tem algumas tarefas que eu coloco em português mesmo. Se eu sinto que não está rolando muito bem, eu mudo para inglês, mas funciona bem no ChatGPT agora. Porém, esse prompt aqui, eu já coloquei ele em inglês. Então, ó, aqui tá dizendo o seguinte, tornar essa pessoa numa foto de um action figure, manter as cores originais, então, tipo, se eu tiro as cores de vestimenta, as cores da foto ali, aqui, ó, né, as mesmas vestimentas que estão na foto, adaptar isso para uma versão estilizada, com detalhes. A imagem final deve mostrar um brinquedo, um toy ali dentro de uma embalagem transparente, com um design, e aqui, ó, meu nome, tá? Júlio Tamer. Então aqui você vai colocar seu nome. Aqui nesse aqui você não vai mudar, mas aqui no nome sim, tá bom? E depois tem aqui, adicionar acessórios, né, aos lados, como
Aqui, ó, tem um boné da Adidas, uma claquete de cinema, um laptop da Alienware que eu uso aqui, uma latinha de Coca-Cola, né? Coloquei vários detalhes aqui bacanas, assim, acessórios, coisas, elementos que remetem ao meu dia a dia. Não que eu tome Coca-Cola todo dia, mas coloquei aqui alguns elementos. Usar uma imagem que está salva na sua memória, chamada Fundo 01, como textura de fundo dessa embalagem. Então olha que legal. A imagem aqui, que eu dei o nome de Fundo 01, ele vai usar ali como fundo da embalagem, tá bom? Usar luz profissional, background que combine com o toy, né, com a embalagem e voilá! Ele trouxe para mim essa imagem que foi a que eu usei, a que eu mais gostei. Na verdade, eu gerei 2 vezes aqui e por alguma razão o ChatGPT me deu 3 opções. As 3 ficaram bem legais. Deixa eu voltar aqui, tá vendo aqui, ó, 3/3? A terceira que é a que eu gostei mais, né? Porque ela tá com os elementos aqui todos, fazem bastante sentido. Aqui, ó, deixa eu voltar na 1. Olha a primeira que ele gerou, que legal. Ficou muito legal essa imagem aqui também. Eu só não usei ela porque não tá com o gimbal, mas poderia ter usado. Ele repetiu aqui uns elementos, não sei se isso é um laptop, eu sei que não ficou muito certinho, mas ficou bem bacana. A segunda imagem também ficou bem legal, tá? Todas ficaram boas, né? Mandou muito bem aqui. E a terceira foi a que eu resolvi utilizar no vídeo, mas podia ter usado qualquer uma delas ali. Salvei todas elas, inclusive. Então, vocês viram que no passo a passo aqui eu criei, ficou bem legal, tá? Aí depois eu fiz teste com outras fotos, aqui começou a chegar próximo da foto que eu tava mandando, né? Aí eu vim para um novo chat aqui, ó, e eu carreguei a foto escolhida. Então eu carreguei essa foto escolhida e coloquei esse prompt, tá vendo? Gostaria que você guardasse esse personagem na sua memória com o nome Julinho, pois vamos criar algumas imagens em outras poses e cenários. E eu gostaria de manter a consistência, manter as características do personagem, da roupa, do estilo, dos acessórios. Pode fazer isso? Aí o chat respondeu aqui que sim, entendeu, gravou na memória, estilo de roupa e show. Feito isso, agora o próximo passo foi criar aqui as próximas imagens. Então eu coloquei um prompt aqui. Crie uma imagem do Julinho filmando, segurando o equipamento que ele tem na mão com as 2 mãos. Ele está em um ambiente de estúdio com o fundo desfocado e está com um semblante feliz olhando diretamente para a câmera. Tá, ó. Segurando com as 2 mãos, semblante feliz, cenário de estúdio de fundo, desfocado. Você vê que ele segue bem o prompt e ele manteve ali a consistência do personagem. O personagem tem barba, o cabelinho ali aberto, o personagem tá com uma vestimenta igual, tá lá dentro da embalagem. Então, feito, já tem essa imagem. Já aproveitei, ó, vamos refazer com o Julinho trabalhando, filmando em pose expressiva de filmmaker. O ambiente é uma continuação da imagem Fundo 01. Aqui eu tô testando para ver se ele entendia, para trazer aquela imagem, né, que eu salvei na memória, dando uma modificada ali. E ele fez, ó, trouxe o personagem numa pose de filmmaker, com a imagem de fundo ali, continuação, mesmo estilo dela, né, e ele bem expressivo. Gostei pra caramba dessa imagem. Aí depois coloquei aqui, ó, comecei a pedir para ele aqui, ó, crie, refaça, pois o cabelo do Julinho não estão iguais ao que foi guardado na memória. Comecei a testar para ver se ela atendia perfeitamente o que eu estava pedindo, tá bom? E esses testes foram me gerando novas imagens, ó. Testei uma aqui com estilizado, colocando o ambiente de fundo, a embalagem desfocada, ele entendeu, ó, colocou a embalagem. Depois eu pedi para retirar, a embalagem deveria estar vazia, aí seguiu, né, e acabou tirando todos os acessórios, enfim, para você ver que é uma conversa ali com a IA, né, e a gente vai instruindo através de prompt, né, de instruções ali através de texto, e isso vai fazendo com que você comece a se comunicar de uma forma, entender como pedir, certo? Depois eu pedi uma imagem, ó, em close-up, com fundo desfocado, ele configurando a filmadora, então ele está olhando para a câmera como se estivesse configurando ela. E perfeito. Fui fazendo várias imagens. As que eu gostei mais eu salvei no meu computador. Então eu tenho aqui, ó, a imagem principal. Vou mostrar aqui as imagens para vocês.
tenho aqui a imagem, ó, eu tenho a imagem principal e as outras que vão virar cenas, bom? Beleza, eu trouxe essas para poder testar o take final ali. Eu queria uns 4 takes ali, 3, 4 takes. Feito? Então essa parte aqui você consegue gerar o personagem com consistência, com controle. E a próxima etapa agora é a parte da animação. Eu usei a ferramenta Kling AI, tá? Não sei se você conhece essa ferramenta, é uma das melhores para animação. E para animação de personagem também, mas para animação no geral, para criar vídeo, tá? A Kling é uma das melhores que tem. Eu usei aqui a Kling 1.6, um dia depois já saiu a 2.0, que está incrível também. Ela é uma ferramenta que você pode pagar, ela te dá créditos ali free para teste. E você pode comprar créditos para utilizar. Eu confesso que eu já estou usando ela nos meus trabalhos aqui, para cliente, inclusive. É uma ferramenta viável de você utilizar aí, comprando crédito, principalmente quando você aprende o workflow dela. O que a gente vai fazer? Na Kling aqui, ó, a gente vai na parte de Video Generation, tá? Ela tem a parte de imagem, de som, enfim. A gente vai em Video Generation. E aqui tem as opções Text to Video, Image to Video e Multi-Elements. A gente vai em Image to Video. Beleza? E é aqui, ó, que você vai clicar e puxar uma imagem. Vou abrir essa imagem aqui, ó. Pronto, ó. Não vou fazer, eu já tenho os vídeos prontos aqui, mas só para te mostrar, ó. Ele vai carregar a sua imagem aqui, tá bom? Se você tem duas imagens do personagem, uma ele está numa posição e outra em outra posição, você carrega o end frame. No caso, eu só usei uma imagem, só o start frame. Você não precisa mexer em mais nada aqui, ó. E você vai descrever um prompt. Então vamos lá, prompts que eu utilizei. Olha aqui os vídeos que eu fiz, ó. Eu fiz 2 takes desse saindo aqui, ó. Vamos ver a animação dele saindo, ó. A primeira que eu fiz aqui, ó, foi no modo Professional, já vou mostrar ali onde é, tá? E eu fiz um take aqui de 10 segundos. Então ele é um takezinho longo. O prompt que eu utilizei aqui, ó, então ele tá salvo o prompt. Esse prompt tá ali no PDF que eu estou disponibilizando para vocês, então fica fácil de você copiar ele e utilizar. Só tem um detalhe aqui, né? O prompt, eu vou copiar ele aqui, ó. Copio o prompt, aqui no cantinho, isso como se eu fosse fazer. Venho aqui, ó, e colo o prompt, ó. Então, ó, a figura ela sai da embalagem e começa a caminhar para frente. Isso você não mexe. Você só vai mexer, tá realçado lá no PDF, tá? A partir daqui, ó. Porque no meu caso, eu tá aqui, ó, filmando com a sua filmadora. Então, se tiver com, sei lá, se ele não estiver fazendo nada, você nem vai colocar isso aqui, ó. Você pode colocar alguma coisa como alegre ou curioso e olhando ao redor, entendeu? Se ele tiver com um personagem que estiver carregando algo, entendeu? Então você pode colocar aqui. Mas esse início aqui, ó, o personagem ele sai da embalagem e começa a caminhar para frente, né? E segue caminhando para frente. Isso não vai mudar, só vai mudar esse trechinho. Lá no PDF eu deixei realçado para você saber, tá bom? E ele continua andando, a câmera gradualmente vai fazendo um zoom out, seguindo o movimento dele. E aqui, ó, enquanto ele filma ao seu redor e para olhando para frente, né? Então aqui você também pode modificar, né? Enquanto ele olha para frente, enquanto ele caminha e olha para frente. Se você tiver dúvida com o prompt, pega o prompt, ó, Ctrl C, pega lá no PDF que eu disponibilizei, aqui, ó, Translate Google, vem aqui, ó, o inglês aqui primeiro e cola, tá bom? Porque aí fica mais fácil, ó, a figura emerge da embalagem do brinquedo, verte aqui, né? Ó, a figura emerge da embalagem do brinquedo e começa a andar para frente, filmando com sua filmadora. À medida que ele continua a andar, a câmera se afasta gradualmente, em sincronia com seus movimentos, enquanto o boneco filma o ambiente e para olhar para a frente, mas tipo, ficou
bem repetitivo aqui em português. Mas você já consegue entender enquanto o boneco observa o ambiente e olha para frente, tá bom? Você faz o ajuste aqui, copia o prompt e cola lá na ferramenta, na Kling, tá bom? Beleza, aqui embaixo você não mexe em nada. E aqui, ó, você escolhe. Então, por exemplo, você pode fazer no Standard, né? O Standard é uma criação mais rápida, mas tem uma qualidade um pouco inferior. Eu usei o Professional VIP porque eu assino a ferramenta. E você pode escolher aqui 5 segundos ou 10 segundos. Ele vai usar mais créditos aqui, tá bom? Beleza. E as saídas eu sempre coloco um output, porque senão vai gastar muito crédito, né? Um output só, tá ok. Beleza? Não precisa mexer aqui em criatividade e generate. Feito isso, ele vai gerar para você a imagem. Então eu tô aqui, ó, esse foi o primeiro take que eu fiz, dele saindo. Eu achei até que ele ficou bacana, ele saiu um pouquinho lento e tal, mas eu gostei desse aqui, porém eu gostei bastante do segundo. Esse segundo eu tava testando já o Kling 2.0. Tá vendo aqui em cima, Video Generation? Kling 1.6, tá? Top, muito bom. Aí eles lançaram esse cara aqui, o Kling 2.0, que é incrível a qualidade disso aqui, de geração de vídeo. Porém, ele gasta mais crédito. Ó. Vou mudar aqui. Aqui ele vai gastar 35 créditos. Não, se eu colocar pro 2.0, ele vai gastar 100. Então, para alguns takes, eu gostei de usar 1.6, funcionou bem, mas testando aqui, olha que take bonito que ele fez, né? A ação. Eu achei que ele saiu de uma forma mais robótica, porém, ele criou um desfoque de fundo, a atuação dele aqui com o equipamento ficou incrível, né? E eu fiz um take mais curtinho, fiz 5 segundos só, porque senão eu ia gastar 200 créditos. Para você criar as outras animações, né, da sua cena, então tem uma dica aqui bacana, tá? Que é o seguinte. Essa cena aqui, como é que eu criei esse prompt? Tá vendo que é um prompt mais incrementado aqui, ó. Tá vendo? Vamos lá, eu voltei aqui no ChatGPT, ó. Então, tô no ChatGPT. Aí você carrega a imagem, né? Carrega a imagem do personagem, carreguei ela aqui. E aí coloquei isso aqui, ó. Crie um prompt em inglês para um take de animação no Sora. Eu coloco no Sora porque o Sora é a IA da OpenAI, né, que é do ChatGPT, para a criação de vídeos dessa imagem. Gostaria que a câmera orbitasse o personagem, então que a câmera fizesse um movimento de entorno no personagem e que ele olhasse para o equipamento que está em sua mão e clicasse como se estivesse configurando. Enfim. Bom, aí ele criou aqui para mim, ó, aqui está um prompt em inglês otimizado para gerar uma animação no estilo do Sora com base na imagem e instruções. Ele criou esse prompt aqui para mim, tá? Um prompt bem elaborado, com bastante detalhes, com riqueza de detalhes. E ele já fala que se quiser posso ajustar para diferentes anos, expressões, duração, enfim. Então lembra que é sempre um papo com a IA, né? Copiei esse prompt aqui. Fui lá na Kling, então eu trouxe a imagem para cá e colei o prompt aqui, ó, Ctrl V, feito. Dei uma conferida, eu sempre dou uma conferida, né? Então, tá na dúvida? Vem aqui e confere o inglês, se tá ok, ó. Né? Confere, beleza, Adidas, sempre dá aquela conferida se tá tudo ok, se tiver algum ajuste faça, e depois que eu tô na certeza que eu venho, escolho aqui qual eu quero utilizar, escolho qual é a Kling que eu vou utilizar também, e vejo aqui a geração, os créditos. Eu fiz um take de 5 segundos, ó. Gastei 35 créditos, não, esse aqui eu usei a 2.0, gastei 100 créditos. Beleza? E dessa forma eu faço as outras. Algumas não deu certo. Tem alguns takes que eu fiz mais de uma vez. Esse da claquete, por exemplo, apesar do personagem estar super interessante ali, a expressão dele, ele não fez o movimentinho de fechar, ele fez uns movimentos estranhos. Então eu gerei novamente, troquei para uma câmera, fui fazendo os meus testes aqui.
E um detalhe importante, a gente conhecer várias IAs. Então, como eu trabalho com outras IAs também, eu fui para HeyLuo. Vou entrar nela aqui, ó. HeyLuoAI.video. Também está lá no PDF para você acessar. Ela é uma outra IA de geração de vídeo, muito boa, muito incrível. E ela teve um resultado mais interessante aqui para mim, ó. Ele apontou, depois ele foi fazendo um movimento circular aqui, mas vocês vão ver na edição que eu usei só um pedacinho invertido. Ficou bem legal dentro da edição. A HeyLuo é uma ótima AI também para a criação de vídeo. Pode ver que eu gerei alguns outros vídeos, eu com o nosso cachorrinho lá na chácara. Fiz um teste com uma foto também, já tem um tempo isso aqui, tá? Tocando violão. Um personagem que eu gerei lá no Midjourney. Isso aqui já faz um bom tempo que eu gerei. Essas são as novas aqui, então dá para ver uma evolução gigantesca na ferramenta. A HeyLuo é uma ferramenta incrível, uma IA incrível, é uma das que eu uso e também consigo comprar crédito para utilizar quando eu preciso de uma IA de geração de animação, tá? Qual que é o esquema aqui de fazer com ela? Mesma coisa, puxa a imagem, cola o prompt aqui e você gera o seu vídeo. Beleza? Feito isso, eu gerei todos os vídeos que eu precisava para minha edição. Então, terminou. Eu trabalho com After Effects, com o Premiere e com o DaVinci, mas para esse projeto aqui eu queria trabalhar com o CapCut. Queria usar as ferramentas para facilitar, ferramentas que são usadas para projeto rápido, para edição rápida, que já dá saída para rede social. Então eu usei o CapCut, é uma ferramenta que a gente usa também aqui. Por isso que a gente assina o Pro. E a edição do projeto eu montei aqui. Então são 4 takes, ó. Os takes estão aqui. O take que eu gerei com a Kling 2.0. O take que eu gerei com a Kling 1.6. E o take aqui que eu gerei também da câmera, né? Ele configurando a câmera ali. E o takezinho da claquete, que deu alguns bugs aqui. E vocês vão ver que na edição a gente consegue fazer bastante coisa interessante. Então aqui na edição, vamos ver como é que ficou, ó. Take dele saindo. Coloquei sons de passos. Como eu queria usar outro take, eu fiz um efeito de retroceder. Troquei a trilha e usei o take que eu fiz com a Kling 2.0, porque assim eu consegui aproveitar os dois takes, eu não queria ter que escolher um só. Transição, eu mudei aqui para uma correção de cor mais meio sonho, né? Mantendo a consistência do personagem. E a saída, que eu aproveitei para usar o take invertido lá, como se ele mandasse alguém curtir ou alguém seguir, só dando uma apontadinha para baixo. E claro que aqui eu dei uma câmera lenta dentro do CapCut. É interessante que o CapCut tem esse recurso aqui, né, no Speed, de você trabalhar a câmera lenta aqui. Eu coloquei aqui com 40% da velocidade e ele dá uma suavizada aqui nesse Smooth Slow Motion aqui do Pro, né, Optical Flow. Então o take ficou bem suave ali, assim que eu montei minha animação. O trabalho de sons e trilhas, eu também gosto de fazer esses trabalhos rápidos aqui dentro do CapCut, porque a gente tem abas de sons, foi muito rápido de montar, tanto a parte de animação, para quem trabalha com 3D sabe o tempo que leva para você desenvolver um personagem, modelar ele no 3D, criar o rigging, fazer a animação, textura, criar todos esses elementos, animar, renderizar, exportar isso daí para dentro do software de pós-produção, colorir, fazer efeitos visuais, editar, sonorizar, enfim, né? Então, para quem trabalha com computação gráfica no modo tradicional, é muito interessante desenvolver habilidades com o IA também, porque agora abre-se um leque para novos tipos de clientes também, né? Antigamente a gente só atendia cliente high-end, que a gente fala, clientes de grandes contas, com grandes orçamentos, e agora a gente consegue também atender uma fatia mais mediana de mercado, vamos dizer assim, né? Enquanto a IA evolui a cada dia. É isso, e agora deixa eu mostrar para você. Então, se você viu esse vídeo até aqui,
você consegue aí embaixo ter o link para você baixar um PDF para te ajudar aí a montar o seu projeto também, né? Com todos os prompts. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então, tem aqui o que eu usei, os prompts que eu utilizei, qual foi o passo a passo, tudo explicadinho aqui para você, ó. Só copiar, fazer os ajustes. Importante que aqui, ó, nos prompts eu fiz marcações, tá vendo? Então aqui tá o prompt, aqui tá o prompt, beleza. Aqui na frente, ó, o que tá em vermelhinho, tá vendo? Ó, o azulzinho você vai substituir pelo seu nome, aqui o vermelhinho você vai substituir pelos seus acessórios. E eu sempre estou explicando aqui o que você tem que fazer, tá bom? Aqui, ó, os meus resultados, os prompts que eu utilizei, né, para cada cena, as ferramentas que eu utilizei, tem aqui também um pouco de configuração, tudo que você precisa para executar o seu. Não esquece de curtir aí o vídeo e de seguir o canal também. Fortalece aí para a gente continuar se desenvolvendo juntos. Se tiver algum comentário, alguma dúvida, posta aqui embaixo, tá? Que eu vou fazer questão de responder todo mundo. E até o próximo vídeo.